Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a participação do Dr. Aloysio Zimmer, advogado, especialista em saneamento. Ele vai se apresentar hoje para a gente, vai falar sobre o novo marco legal do saneamento. E, Dr. Aloysio, o que é exatamente o novo marco do saneamento? Bruno, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei realmente muito feliz de ter essa oportunidade de debater sobre este tema e sobre o novo marco legal do saneamento, principalmente porque me permite estabelecer um diálogo entre países e culturas que são tão próximas e tão irmãs, porque o Brasil ele tem uma história longa de alegrias, de tristezas, de perdas e ganhos com todo o continente africano. E especialmente o tema do saneamento é algo que nós temos muito a trocar experiências nos acertos brasileiros, que não precisam ser os erros do continente africano, nos acertos do continente africano, que também podem servir como experiência para o Brasil. Até porque o Brasil e o continente africano, boa parte desses países vivem mazelas sociais que são idênticas, né? As comunidades morando em localidades precárias, com acesso à água ou nem sempre, com acesso muito limitado ao serviço de esgotamento sanitário, com problemas na drenagem e dentro deste contexto de grave crise climática, e é importante sempre dizer isso, não é verdade que nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo planeta, mas as pessoas estão em barcos diferentes, né? Tem os iates, tem as canoas, porque quem não está nos melhores barcos, com certeza vai ser mais diretamente atingido por essa instabilidade no clima, produzida principalmente por escolhas erradas que nós, homens, vivendo nesse mundo, estamos fazendo. Então, é importante a gente dizer isso, né? O Brasil, por também ter vivido um processo de colonização predatória, que é um outro ponto de conexão do Brasil com o continente africano, por termos vivido uma civilização, uma colonização, predatória, as políticas de saneamento, elas pouco evoluíram. E mesmo no século XX, nós temos situações graves de falta de acesso à água potável e quase nada de coleta e tratamento de esgoto. O Brasil entrou assim no século XX. E só nos anos 70 passamos a desenvolver uma primeira política voltada claramente para o saneamento básico, aqui falando apenas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, eu diria que no final do século XX. Lá o conceito era delegar às companhias estaduais de saneamento ou companhias regionais de saneamento, braços públicos, que teriam a responsabilidade de levar o abastecimento de água, coletar e tratar o esgoto. Esse desenho dos anos 70, do final do século XX, foi avançando pelo século XXI e teve entregas, vamos dizer assim, razoáveis. O Brasil razoavelmente solucionou o seu problema de abastecimento de água, né? São números pelo menos aceitáveis, mas muito mal em coleta e tratamento de esgoto. Mais recentemente, então, nasce uma legislação que tenta organizar esta política pública no Brasil. Esta lei é de 2007, a 11445 de 2007. Esta lei até trata o tema do saneamento de uma maneira um pouco diferente do que o resto do mundo. No Brasil, a nossa lei de saneamento, a nossa lei de 2007, coloca
dentro deste guarda-chuva, 4 assuntos: o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana. No Brasil, quando falamos, então, de saneamento, tratamos hoje dos 4 temas, na medida em que, entre eles, existe, de fato, uma profunda relação. Essa lei de 2007 permitiu uma certa evolução no desenho dessa política pública, mas, que era a intenção da lei, não atraiu a iniciativa privada e os investimentos privados para um setor que demandava isso, demandava investimentos de curto prazo. Mais recentemente, essa lei foi, então, profundamente alterada, tanto que se fala hoje do novo marco legal do saneamento, e ele é novo, mesmo que a lei continue sendo a 11.445 de 2007, ele é novo porque agora sim projetado e organizado para a entrada, para potencializar a entrada de empresas privadas, de atores privados, de recursos privados neste setor, que no caso brasileiro, até recentemente, até 2020, 2021, era predominantemente público. Então, o Brasil viveu o modelo da Etiópia, o Brasil viveu o modelo de Uganda, o modelo da África do Sul. O novo marco legal do saneamento nos aponta na direção da Costa do Marfim, do Marrocos, do Senegal. E a grande questão é saber em que medida, dessa vez, o Brasil construiu uma lei adequada, aperfeiçoou a lei que existia, criou instrumentos regulatórios e fiscalizatórios para realmente cobrar que a iniciativa privada faça a entrega dos investimentos e universalize os serviços. O foco está começando pelo abastecimento de água, pela coleta e tratamento de esgoto. Números razoáveis, como eu disse, no abastecimento de água. Números horríveis na coleta e no tratamento de esgoto. Muito mal na drenagem e com problemas no que envolve o setor de resíduos, porque no caso de resíduos nós temos uma lei de 2010 que ainda está distante da realidade que nós experimentamos no país, que tem tantos lixões, quando todos eles hoje são proibidos e ainda demanda aterros sanitários, algo que evolui ainda muito devagar no Brasil. Então, o novo marco, em tese, claramente faz uma escolha. Independente da ideologia que este ou aquele, né, acadêmico ou profissional defende, do ponto de vista do exercício democrático, eu tenho hoje uma lei que escolhe um formato: delegar ao privado, geralmente via contratos de concessão, a responsabilidade por operar os sistemas. E o Brasil, então, estamos aqui em 2026, está vivendo exatamente neste momento esta transição, saindo, e é uma escolha da maioria dos estados brasileiros, saindo do modelo classicamente público para o modelo de contratos de concessão e, em alguns casos, privatizações. Temos agora metas claras para universalizar o serviço. O ano de referência, por enquanto, é 2033. Penso que vão desistir desta data, mas a riqueza da nossa conversa é porque eu falo do Brasil olhando para o continente africano, dizendo que nós estamos agora vivendo uma transição de modelos a partir do respaldo de uma mudança legislativa que foi construída
democraticamente. Doutor Aloysio, a gente está falando então de transição. O que muda? Quais as metas que mudam para esse novo marco? Perfeito. Não existia na legislação brasileira uma clareza de datas e uma clareza de meta para alcançar. Exemplo, abastecimento de água. Hoje, a lei diz, e o Plano Nacional de Saneamento diz, e por isso mesmo os contratos também dizem, que até o ano de 2033, já estamos perto dessa data, até o ano de 2033, 99% da população brasileira deve ter acesso a um serviço adequado de abastecimento de água verdadeiramente potável. Então, até 2033, 99%. Quando eu falo de abastecimento de água. Até 2033 também, 90% da população deve estar abrangida pela rede que permite a coleta e o eficaz tratamento dos efluentes. Então, entregar um sistema de esgotamento sanitário para 90% da população brasileira até o ano de 2033. A mudança legislativa, e sabemos que isso não é o ideal, a lei não é o espaço ideal para fixar datas e metas, mas foi essa a escolha do legislador. Eu tenho esta disposição na 11445 de 2007, artigo 11-B. Esta fixação em lei está reforçada por uma produção normativa infralegal, uma produção normativa que vem por baixo das leis, produzida inicialmente por uma reguladora nacional e internalizada pelas reguladoras locais, porque são elas que vão fiscalizar o cumprimento dessas metas dentro do prazo estabelecido. Algumas companhias estaduais continuam existindo e é delas esta responsabilidade. Alguns municípios, localidades menores, resolveram diretamente assumir esta responsabilidade. Bom, aquele município, aquele poder administrativo local, terá que responder por estas metas dentro do prazo. O problema é que a combinação entre metas ambiciosas e prazos curtos acabam recrutando grandes investimentos para que, de fato, se transformem em realidade as teorias da lei. Por isso, uma parte, eu diria, a maior parte das companhias estaduais ou dos locais, dos municípios que tocam os seus projetos, estão modelando licitações e, a partir destas licitações, contratando empresas privadas para a operação do sistema. Normalmente, licitações que somam o serviço de abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, não apenas em uma cidade, mas em uma região. Então, fazendo um diálogo com Costa do Marfim, me parece que o histórico é esse, o abastecimento de água está delegado à iniciativa privada, mas um contrato longo, um contrato ainda do tempo em que se transitava da colonização injusta, equivocada, europeia e da libertação, né, do país. Nessa transição de libertação, sem licitação, uma empresa privada assume o serviço de abastecimento de água. E essa é a realidade, me parece, que se tem na Costa do Marfim, se não estou equivocado. O esgoto como uma atividade pública, o abastecimento de água
como um contrato delegado à iniciativa privada, ainda que na origem sem licitação. No caso brasileiro, essa delegação à iniciativa privada, ela pressupõe processos de disputa, pressupõe processos licitatórios. E a grande questão, claro, agora é acompanhar no tempo se estes contratos se estes contratos vão ser cumpridos, se esses investimentos vão acontecer. O Brasil desenha o seu modelo sabendo que no Reino Unido a privatização apresentou problemas. Qualidade em muitas entregas, mas evidentemente não é um modelo perfeito, porque não existem modelos perfeitos. Chegou muito no Brasil o debate que aconteceu em Gana, Moçambique, Tanzânia, movimentos de reestatização. Bom, então a reestatização em muitos lugares revela que a privatização ou o modelo de concessão é equivocado, é imperfeito. Não, eu diria que cada país, cada região tem a sua verdade, a sua história, a sua particularidade. E é diante disso que nós vamos saber qual é o melhor formato. No diálogo Brasil, Costa do Marfim, no diálogo Brasil, Angola, Brasil e todo o continente africano, do ponto de vista brasileiro, o que se pode dizer é que seria de fato necessário, para um curto prazo, recrutar um volume de investimentos que, em contexto de pobreza fiscal, compressão fiscal, o Estado brasileiro, seja o Estado brasileiro nas mãos da esquerda, seja o Estado brasileiro nas mãos da direita, em qualquer situação, nenhum deles conseguiu aportar o volume de recursos suficiente para uma entrega rápida. Então, muitas pessoas do Brasil moram em localidades, em regiões cujo serviço de esgotamento sanitário é de 0%, é 0%. Né? Então, na necessidade de recrutar muitos investimentos em curto prazo, do ponto de vista democrático, passa pelo Executivo, passa pelo Legislativo, questionaram no Judiciário, e o Judiciário disse, não, me parece que faz sentido testar esta ideia, que é, repito, via disputa, contratos, regulação e fiscalização, e entregar para o privado esta responsabilidade. Aqui perto, na Argentina, muitos anos atrás, testaram isso, deu errado, reestatizaram. Sabemos que Paris está reestatizando agora, mas será que nós podemos... reestatizou, desculpa, alguns poucos anos atrás, mas será que Paris universalizada pode servir como exemplo para Etiópia, Uganda, Costa do Marfim, Senegal, a África do Sul, ou o Brasil? Então, acho que é muito nesse sentido. Qual é a nossa realidade, Brasil, ou de um específico país inserido no contexto do continente africano? Diante da nossa realidade, podemos ou não imaginar que o poder público sozinho será capaz de fazer essas entregas no tempo que é demandado pela população, que hoje sofre com problemas de intermitência, que é um problema do Brasil e é um problema no continente africano. A falta de coleta e tratamento de esgoto, que é um problema do Brasil e também é um problema no continente africano. A forma como nós lidamos com os nossos resíduos e a inexistência de um sistema seguro de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, considerando a instabilidade climática que já vivemos, de períodos de seca extrema ou de grandes volumes de água. Então, o saneamento, inclusive pensando como 4 temas que se interrelacionam, na visão brasileira, na visão experimentada hoje,
Não existiria e não existe outro caminho senão conseguir, de forma qualificada, sem retirar do poder público o protagonismo de desenhar a política pública. Não se imaginava outra forma senão oferecer segurança jurídica e um certo nível de atratividade para que privados se interessassem por estas operações no nosso território. E como eu disse, é isso que nós estamos vivendo agora. Doutor Luiz, você trouxe ao nosso bate-papo muitas informações. E aí eu gostaria de começar a separar um pouco as informações aqui, né? Porque são informações riquíssimas, né? Valiosas. A primeira delas, o pessoal que está nos assistindo deve estar perguntando, né? Qual é a relação agora com o novo marco legal do saneamento entre município, estado e União? Depois, eu farei as novas perguntas, né? Para a gente começar a responder por pontos. Perfeito. O novo marco, em alguma medida, ele não é algo impositivo. Em que aspecto? No caso do Brasil, né, nós temos o governo federal, a União, os estados e, dentro dos estados, os municípios. Não sei se é um desenho, um formato, uma linguagem que faz sentido, né, quando eu me comunico com pessoas de outros países, em especial que estão no continente africano. Mas, imaginando, então, uma cidade, uma localidade, se ela quiser sozinha responder pelo serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, ela poderá fazer assim. Eu, por exemplo, moro em Porto Alegre, né, uma capital que ficou submersa por 90 dias em 2024, uma situação muito grave, pessoas morreram, teve até uma certa repercussão internacional. Bom, Porto Alegre tem uma autarquia municipal que cuida do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto. O novo marco não impede que continue dessa forma. Não impede. Cada estado tem a sua companhia estadual de saneamento. A lei não impede que esta companhia estadual de saneamento, que tinha nas mãos o contrato de vários municípios, prestando então na região, em boa parte do estado, às vezes no estado inteiro, o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, essas companhias estaduais podem continuar fazendo as mesmas coisas, ainda que com um compromisso formal de atingir as metas, porque se não ficar claro que estão na direção de atender as metas, os contratos com os municípios podem ser rompidos. Então, o modelo público ele não está proibido, mas a lei criou um ambiente hostil aos contratos públicos, inegavelmente, porque aponta na seguinte direção: se estados e municípios não seguirem o caminho apontado pelo novo marco, que fala em regionalização, que fala em modelar e licitar contratos para que o contrato delegado a um terceiro, seja público ou privado, que esse contrato sempre dependa de uma disputa, de uma licitação. Quem não seguir nessa direção não terá um apoio efetivo da União, do governo federal, da União, do ponto de vista de recursos. Eu não acesso recursos federais se eu não me enquadro no modelo que o novo marco diz que parece ser o melhor para o contexto brasileiro. Então, eu continuarei com estruturas públicas, servidores públicos, agentes públicos concursados, cumprindo seu papel em muitos lugares. Mas, aparentemente, pela forma rápida como as coisas estão evoluindo, num curto espaço de tempo, eu terei muito mais sistemas, operações nas mãos dos privados do que nas mãos de estruturas públicas. Agora, o que a lei também diz
e que, de certa forma, criou uma data de morte para as companhias estaduais, e cada estado brasileiro tinha a sua, que é o fato de que os contratos que estas companhias estaduais têm com os municípios, esses contratos não poderiam mais ser renovados. Eles têm datas para terminar, mais ou menos ali 2030, 2031, 2032, esses contratos terminam e as companhias estaduais não poderão acessar novos contratos com os locais, salvo também passando por licitação. Isso que fez com que as companhias estaduais, para garantir alguma sobrevivência, resolvessem, já que elas têm nas mãos os contratos dos municípios para lidar com abastecimento e esgotamento sanitário, de criar aqui a ferramenta, usar a ferramenta da PPP, das parcerias público-privadas, para licitar a sua base contratual, trazendo empresas privadas para, em seu nome, operar e prestar o serviço. Então, o mundo público, a sua existência está permitida, mas desincentivada. E o que na prática está acontecendo, estados cuja hegemonia política pode ser de esquerda ou de direita, no final das contas, todos estão caminhando na mesma direção, modelando e licitando o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto. A questão, claro, será, daqui para frente, acompanhar se em 2028, se em 2030, até 2033, se os números ruins de hoje serão substancialmente alterados na medida em que agora a operação de grandes sistemas no Brasil está sob controle da iniciativa privada. Na experiência de Gana, vão dizer, não foi bom, não deu certo. Moçambique, não gostamos, recuamos. Tanzânia, não foi o melhor, recuamos. Marrocos dirá, olha, está fazendo sentido aqui para nós. Etiópia e Uganda vão dizer, não, o modelo público é o que está servindo, ainda que a população em todos os lugares tenha críticas. O Brasil tem um modelo para apresentar, sem a convicção de que, aliás, com a convicção de que não é o modelo perfeito, mas sem a certeza de que é uma ideia que vai representar uma evolução em relação à realidade que se tinha. Posso, de novo, dizer, do ponto de vista do abastecimento de água, entregas razoáveis, ainda que o abastecimento de água no Brasil não atinja comunidades periféricas, não suba os morros, não abrace a comunidade favelizada, que é muito grande no Brasil, né? A luta do povo negro que chega ao Brasil pelo tráfico de escravos, uma história tão horrível, né? E que nos conecta pela tristeza com o continente africano e o Brasil, ainda que o que predomine seja a alegria pelo fato da cultura brasileira ser tão rica, feliz e criativa, principalmente pela pesada influência, grande influência, né, da cultura africana no nosso país, né? O colorido brasileiro, a alegria brasileira é ter vivido essa experiência de contato e de apropriação cultural de uma história que é tão linda. Agora, esse povo escravizado é um povo que luta para ascender socialmente, que busca qualidade de vida, e é a população que hoje no Brasil é a menos beneficiada por essa política pública. Então, melhorar os números do abastecimento, chegar em 99%, conseguir coletar e tratar o esgoto, chegar em 90%, quando hoje os números são inferiores a 50% e zero em muitos lugares, é acolher as populações mais carentes do nosso país.
independente de ideologias. Essa população quer abrir a torneira e beber água dentro de casa, quer ter acesso a banheiro dentro de casa. E o Brasil, e eu sei, porque estudei isso também no continente africano, lutamos por banheiros nas escolas públicas. Lutamos por banheiros nas escolas públicas para que as meninas tenham acesso à higiene menstrual quando estão em aula, senão elas perdem aulas em razão disso. Então, realmente é uma política pública que ela precisava reagir. E o Brasil escolheu este caminho. A Argentina fez essa escolha muitos anos atrás, não deu certo. O Reino Unido fez essa escolha, deu bastante certo, hoje tem problemas. Paris fez essa escolha, deu certo, depois decidiram não continuar, porque no longo caminho não foi perfeito. No continente africano, temos experiências de reestatização, temos experiências de privatização ou concessão, umas dando certo, outras não. Temos experiências públicas com qualidades e defeitos. Então, no fundo, cada país precisa ter uma noção clara da sua realidade e desenhar um modelo. Se esse país vive uma democracia, começa pela lei. A lei vai demonstrar, a partir da lei construída, é que vai se desdobrar a sequência daquela ideia. Sabendo que na base, seja operada pelo público ou pelo privado, eu preciso de uma política tarifária inclusiva. E se é necessário, né, que a política tarifária consiga compreender as diferenças e colocar toda a população dentro do sistema, o poder público, se não tem o dinheiro total para todos os investimentos, ele pode subsidiar parte dessa tarifa. Ele pode entrar com parte do recurso para proteger os que precisam ser protegidos, mas permitir que se cobre daqueles que podem pagar, para que de maneira integral e universal todos sejam, então, acolhidos, beneficiados por esta política pública. E, neste caso, na perspectiva da lei brasileira, que tenham abastecimento de água, que tenham coleta e tratamento de esgoto, que não morram em períodos de grande chuva, que haja, de fato, drenagem urbana e manejo adequado das águas pluviais, que não morem em áreas precarizadas, na encosta de rio, em planícies de inundação, e que, do ponto de vista do resíduo, que de fato exista uma atenção com a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, que não tenhamos lixões, que tenhamos aterro sanitário, que trabalhemos com compostagem, que trabalhemos dentro da hierarquia, né, universal dos resíduos, num mundo perfeito que o resíduo não seja gerado, se gerado, que ele seja reaproveitado e, num último caso, não podendo nem transformá-lo em energia, que ele seja, então, endereçado até o aterro sanitário, nunca a um lixão em céu aberto. Existem mais de 3.000 hoje no Brasil. Então, é isso, quer dizer, o Brasil, ora está com a esquerda, ora com o centro, ora com a direita, mas o tema novo marco legal do saneamento, depois de momentos de tensão, ele formou uma certa ideia de consenso. Qual é o consenso aqui? Vamos testar esta ideia. Eu tenho a lei, eu tenho a produção normativa infralegal, estamos treinando os órgãos de controle para que, de fato, se regulamente e se fiscalize a execução destes contratos, que predominantemente estão hoje transitando do modelo público para o modelo privado. Temos um case aqui.
Não sabemos se será um case de sucesso, mas nós temos um case, uma ideia, um desenho, um modelo que foi construído do início ao fim e que vai ser testado na prática, e isso nós vamos ter uma ideia melhor em 2033, em 2040, quando essas entregas de forma mais substancial deverão ter acontecido. Doutor Luiz, escutando atentamente a sua explicação, né, eu entendo que o novo marco legal do saneamento ele tende à parceria público-privado, ok? Como que a gente consegue atrair investimento? Qual a segurança jurídica? Né? Quem que vai regulamentar e quem vai fiscalizar essas concessões? Um município isolado, uma cidade isoladamente, pode ela modelar e ela colocar em licitação o contrato único envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário. Bom, aquela cidade, então, precisa ter sua própria estrutura, no caso, uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, com essa incumbência de produzir os regulamentos, fiscalizar o cumprimento do contrato. Mas isso também pode ser pensado em escala mais ampla, muitas cidades dentro do mesmo contrato, uma autarquia normalmente estadual, pública, estadual, que ela cumpre esse papel de regular e fiscalizar. Agora existe, e foi o novo marco que trouxe isso, uma entidade nacional, a ANA, a Entidade Reguladora Nacional. Ela olha para a lei e produz um infralegal, produz as normas que podem ou não, geralmente são, acatadas pelas reguladoras locais, estaduais, municipais, que vão cumprir este papel. Então, eu tenho contratos de concessão profissionalmente elaborados, com seus anexos, com um caderno de investimentos, com datas de entrega que vão evoluindo de forma gradativa. Então, de fato, dizendo de um jeito muito simples, eu tenho um papel e lá está escrito qual deve ser o meu volume de investimentos, quais são as entregas que objetivamente eu preciso fazer naquela cidade. Este contrato, ele está dizendo, eu vou construir 2 estações de tratamento de esgoto e serão em tal localidade. Eu vou construir 2 estações de tratamento de água. Eu tenho metas de reuso de água não potável proveniente das estações de tratamento de esgoto. Então, isto objetivamente está escrito lá. E eu sei que os mais descrentes, e é justo ser um descrente no Brasil e no continente africano, é justo ser um descrente, né? Mas, inegavelmente, diante de um contrato que está escrito, nós precisamos confiar que o poder público seja capaz de cumprir este papel, de acompanhar o cotidiano das operações, documentar as entregas e as não entregas das concessionárias privadas, na medida em que elas estão recebendo a tarifa para transformar estes setores, universalizar a rede, resolver os problemas de intermitência, caminhar na direção da eficiência energética, utilizar-se de água de reuso, buscar receitas adicionais que garantam sustentabilidade ambiental e econômico-financeira para estas operações. Porque, vejam, se o Estado não é capaz de cobrar, de fiscalizar, de romper contratos pelo descumprimento,
penso que se ele não consegue fazer o menos, também não seria capaz de fazer o mais, que era ele diretamente cuidar das operações. Então ele tem uma competência agora menor, mas é a mais importante. É o poder público que desenha a política pública. É o poder público que estabelece os critérios para a disputa na licitação. É o poder público que fiscaliza a disputa e indica o vencedor. E diante de um contrato, é seu papel acompanhar, como disse antes, o cotidiano dessas operações. Se ele não for capaz de fazer isso, se ele se curvar politicamente a interesses escusos, se ele se corromper e não cobrar das empresas privadas as entregas, bom, este seria o mesmo Estado que também não faria o serviço. Porque os problemas que me fazem não fiscalizar e romper contratos que não estão sendo cumpridos são os mesmos problemas que me fariam não entregar esta política pública, sendo ela a minha incumbência direta. Então, o Estado será o mesmo que teria fracassado em qualquer função que lhe for atribuída. Neste ponto, eu sempre vou querer acreditar, né? Acreditar que o Estado possa, autorizado, legitimado pela escolha democrática da população, ele desenha a política, ele modela as licitações, ele redige os contratos e depois fiscaliza o cumprimento. Se essa ideia que parece tão simples, em alguns lugares deu muito certo, em outros deu muito errado. Mas na realidade de um país como o Brasil, que eu diria é muito semelhante à realidade, pelo menos a regra geral, em todo o continente africano, é que o nosso Estado não tem capacidade, comprimido do ponto de vista fiscal, endividado, os estados não têm capacidade para o volume de investimento que é recrutado para essas entregas em curto prazo, porque para estas populações que não têm acesso à água, que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto, elas querem que essa entrega seja amanhã. Não é de curto prazo, é de curtíssimo prazo. Porque elas morrem, seus filhos morrem por não ter acesso a esta política pública. Então, se eu estou convencido de que esta é uma prioridade, de que este é um direito fundamental e que as populações favelizadas, precarizadas, periféricas, a população negra no Brasil, a população parda no Brasil, que é a maioria da população brasileira, se eu quero melhorar a vida dessas pessoas, se eu quero melhorar a vida das pessoas que moram em diversos países do continente africano, eu preciso entender que esta entrega é imediata, para além das nossas convicções ideológicas. E se essa entrega é imediata, eu preciso trazer o privado, submetê-lo às minhas regras, fiscalizá-lo, puni-lo, multá-lo, se assim ele não proceder, mas é estranho pensar que eu vou responder no curto prazo se já se passaram 100, 200 anos e essa entrega nunca aconteceu. Se ela nunca aconteceu, ela vai continuar não acontecendo. Então, essa é a reflexão que tem que ocorrer até do ponto de vista ideológico, né? De eu estar aberto a entender que existem soluções razoáveis que não ferem o pensamento humanista de que toda a população deve ter acesso a uma política pública de qualidade. Isso tem que acontecer, mas talvez tenha que acontecer, pelo menos para uma entrega rápida, com a participação dos atores privados. Depois que eu fizer essa entrega, aí sim, talvez seja a hora de reestatizar e o Estado, então, tem uma segunda chance, a partir de redes universalizadas, de retomar o controle dessas operações. Então, eu não vejo como uma ideia excludente
né? O coração bom daquele que quer ver todos abrangidos por esta política pública, daquilo que às vezes tem uma certa carga de preconceito, que é entregar, juridicamente falando, tecnicamente falando, a responsabilidade pelas operações por empresas privadas, que sim objetivam o lucro, né? Isso ninguém pode negar, mas esse lucro não necessariamente ele trabalha contra a ideia principal, que é a ideia da universalização. E tudo que nós temos hoje é a exclusão, é a precariedade, é o não acesso. E as pessoas têm todos esses problemas e esta carga de sofrimento desde o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, século XXI, e sem perspectiva de mudança. E eu falo de ambicionarmos, sonharmos, né, idealizarmos mudanças rápidas a partir do desenho de um novo modelo institucional, jurídico, econômico, financeiro, para tentar dar a resposta que essas comunidades precarizadas, favelizadas, periféricas merecem, considerando o estágio de evolução tecnológica que o mundo alcançou, mas não alcançou para todos. Doutor Luiz, eu queria retroceder um pouquinho a conversa, porque a gente falou que tende à parceria público-privada, mas o pessoal, algumas pessoas devem se perguntar, né? O que é parceria público-privada? Como se caracteriza uma parceria público-privada, né? E quais os modelos mais conhecidos dessas concessões? O Brasil tem uma lei de referência que até pode ser bastante modificada ainda dentro do ano de 2026, porque existem projetos de lei amadurecendo, mas o esqueleto não muda, né? A base é a própria Constituição Federal, no artigo 175, combinando com a Lei 8987, de 95, e a Lei 11.079, de 2004. Esta, objetivamente, a lei das PPPs. O que diz a Constituição Federal? E é assim no mundo todo. Incumbe ao Estado prestar serviço público. É incumbência do Estado, é responsabilidade do Estado. Mas ele pode delegar esta execução a terceiros via contratos de concessão, sempre depois de uma disputa, sempre depois de uma licitação. Bom, eu posso conceder desde que haja uma disputa. No caso do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, o Estado, então, organiza um edital, diz qual é a área geográfica, as 10, 12, 15, 30, 40 cidades que estão abrangidas por este contrato e coloca para o mercado em licitação a possibilidade de que a empresa assuma responsabilidade pelas obras e receba a tarifa. Eu chamo de concessão comum. Lei 8987 de 95. Aquela em que o privado executa o trabalho e o dinheiro que paga pelo que ele está fazendo e realiza o seu lucro é proveniente da tarifa. Essa seria um exemplo típico de concessão comum, que para muitos lugares no mundo pode até ser chamado de PPP, porque não deixa de ser uma parceria, um casamento entre o público e o privado. Mas no caso do direito brasileiro, o particular recebe a tarifa, é concessão comum, não seria uma PPP. Eu teria uma PPP quando eu delego de novo um contrato de concessão, mas ao fazer os cálculos desta concessão que delego para o privado, fica evidente que o pagamento, se eu atribuir aos usuários só com o pagamento da tarifa, a garantir a sustentabilidade do empreendimento, não vai ser possível, as tarifas vão ser muito, muito altas. Então, eu posso pensar no modelo da concessão patrocinada. O poder público subsidia, o poder público põe dinheiro, o poder público patrocina parte
desta tarifa. Então, o dinheiro das pessoas, a tarifa, o dinheiro do poder público é entregue para a empresa privada, que vai responsabilizar-se pelo abastecimento, pela coleta e tratamento de esgoto. Quando o dinheiro público entra para ajudar os usuários a garantir a sustentabilidade econômico-financeira deste projeto, aí eu tenho uma PPP, uma concessão patrocinada. Então vejam que aqui continua a força do Estado. O Estado pode dizer, olha, eu vou cobrar das pessoas, mas eu vou botar dinheiro junto, porque isso diminui a tarifa que as pessoas pagarão, aumentando a minha chance de incluir todos os usuários, toda a população nesta política pública, na medida em que eu financio com recurso público a diminuição do valor da tarifa. O outro formato de PPP é chamado de concessão administrativa. Neste caso, o poder público, na licitação, delega ao privado uma determinada competência e quem vai pagar a empresa privada é o poder público. Vamos pegar um exemplo, tipo o presídio, né? Presídio, concessões administrativas. Para o preso, a prisão, não é para ser uma piada aqui, mas é para ser didático, a prisão é pública e gratuita. O preso não vai pagar pelo serviço que lhe está sendo oferecido. O privado constrói o presídio, garante o chamado serviço de hotelaria e é o poder público que paga o privado por esse serviço que está sendo prestado. Isso é muito usado também para a construção de hospitais públicos, de escolas públicas. No Brasil, eu tenho a saúde pública e gratuita. No Brasil, eu tenho educação pública e gratuita. A elite brasileira busca a saúde e a educação no mundo privado, mas a grande maioria da população usa escola pública e gratuita, saúde pública e gratuita. Por vezes, o poder público licita e concede para que o privado construa e gerencie um hospital, construa e gerencie uma escola, que continuarão públicas do ponto de vista do usuário, que utilizará esses equipamentos públicos de forma gratuita. Quem pagará mensalmente por esta obra desenvolvida e pelo gerenciamento deste ativo é o poder público. Quando o poder público paga sozinho, concessão administrativa. Quando o poder público patrocina uma parte do valor, concessão patrocinada. São os dois exemplos de PPPs para o direito brasileiro. E existe a concessão comum, que é a mais comum, inclusive no saneamento, com a tarifa das pessoas. Essa atividade é resolvida, é operada pelo particular, mas genericamente é comum chamar tudo isso de PPPs, porque tudo é parceria entre o poder público e a iniciativa privada, a partir de contratos que são conquistados, sempre depois de uma licitação. E esse padrão brasileiro, ele é um padrão internacional, né? As modelagens feitas no Brasil não são diferentes das modelagens feitas em outros lugares do mundo. Então, é uma legislação que eu imagino já seja real, já exista em boa parte, utilizada na prática ou não, mas ela já deve existir em boa parte dos países que integram o continente africano. Doutor Aloysio, eu tenho algumas experiências com a parceria público-privada, né? Conheço alguns modelos, entendo que essa parceria ela traz benefícios, né? Por exemplo, agilidade, inovação, tecnologia. Mas olhando, né, para o novo marco legal do saneamento no Brasil, o que você poderia citar como riscos? Né? Quais são os riscos reais dessas parcerias? Bom, um risco que me parece bastante real.
quando o poder público constrói a modelagem e coloca em licitação um contrato que vai ser disputado entre os privados, ele, poder público, está prestando informações. Vou dizer números fictícios. Olha, aqui na nossa região nós temos 100 mil quilômetros de rede implantada no abastecimento de água. Temos 20 mil quilômetros de rede implantada para coleta e tratamento de esgoto. Logo, existem ainda quilômetros de obra por fazer. Os pagantes são esses. Então, esse vai ser o teu CAPEX, o teu OPEX. Vamos para a licitação. Quem trouxer a melhor proposta vence. A empresa assume o contrato na licitação. E aí sim, ela verdadeiramente vai medir os canos que eu tenho e os que eu não tenho. O estado real, a condição dessa infraestrutura. Se as perdas físicas ou perdas comerciais são essas mesmo. Se a base de clientes em condições de pagar era o que eu esperava. Então, na verdade, e esse então é o grande risco, as empresas privadas, elas fazem os seus cálculos, têm suas métricas, mas, na verdade, ninguém sabe exatamente o que existe e o que falta fazer. E quanto de receita eu vou conseguir concretizar em nome da responsabilidade que eu assumi. Não estou tendo pena das empresas privadas. Eu só estou dizendo que esta é a margem de incerteza. Aquilo que pode ter sido pensado na origem como algo economicamente rentável para as empresas, na prática pode não se configurar. Uma fiscalização muito crítica, que aplique multas, as demoras para obter o licenciamento, a dificuldade de entrar em comunidades periféricas para fazer as ligações, para conduzir as pessoas ao pagamento. Então, a incerteza é que pode ser, daqui a 5 ou 10 anos, que todos cheguem à conclusão que foi ruim para todo mundo, que os privados assumiram contratos que não eram verdadeiros em relação às expectativas criadas, e as crises econômicas podem tornar muito caro buscar o dinheiro no mercado para os investimentos de CAPEX, e também a dificuldade econômica da população pode fazer com que, que a inadimplência, que o número de não pagantes seja também grande. Essa é a grande incerteza. Se os cálculos que o mundo privado fez para entender que era um bom negócio assumir contratos relacionados ao saneamento no Brasil, se isso era de fato, se é de fato um bom negócio. Porque os riscos de rompimento de contratos pelo descumprimento, eles existem. Se as reguladoras, se o Ministério Público, se o Tribunal de Contas, se os órgãos de controle, de maneira geral, forem rigorosos no cumprimento do contrato. Então, é realmente algo bastante desafiador. Eu acho que todos podem perder ou todos podem ganhar, mas é algo que o tempo vai dizer. O risco eu considero grande, ainda que pelo menos as empresas, nos primeiros anos de operação, seguem otimistas, seguem participando de novas licitações, continuam absorvendo novos contratos, ainda que estejam todas alavancadas, né, por volumes de recursos que em algum momento vão cobrar a devolução. E é nesse momento que nós vamos saber
se eu conseguir ter entregas e recuperar o investimento que eu fiz, ou falhei nas entregas, o serviço está ruim e eu ainda sou devedor de diferentes credores. E aí, nesses contextos de crise, é que eu tenho a reestatização, que ocorreu na Argentina, nos anos 90, ainda dentro do século XX, a reestatização que aconteceu em muitos lugares. É quando a ideia deu errado, né? Modelamos mal, ou o operador operou mal, a crise econômica não foi vencida, né? O coronavírus, eventos climáticos extremos, instabilidade política, golpes, revoluções, a soma de todas essas variáveis, né? O comportamento né, dos países que hoje são os mais fortes no mundo, os Estados Unidos, a Rússia, né, a China, a Índia, a União Europeia, o Reino Unido. Então, também os problemas com eles viram problemas para nós. E o mundo, às vezes, parece que sozinho procura viver em tempos de incerteza. Então, eu penso que o risco existe, é grande, mas eu estou otimista, assim, um otimismo modulado pelo realismo e por um histórico de experiências negativas no Brasil e no mundo. Doutor Luiz, eu tenho uma questão um pouco complexa, né? Porque a gente está falando de um modelo de parceria público-privado, aonde o lucro, né, é buscado pelas empresas. E o Brasil é um país de contrastes. Para modelos, né, de parcerias público-privadas, em grandes cidades, em estados que têm mais dinheiro, é viável buscar essa solução, né? Como que a gente equaliza esse modelo para regiões mais pobres no Brasil, né? Como que esse novo marco legal do saneamento ele prevê essas situações? O novo marco tentou resolver isso. Ele tentou estabelecer como esqueleto que a universalização ela vai ocorrer pelo caminho das concessões, sempre licitando, com regulação forte e mediante a construção de estruturas regionalizadas. Então, regionalização é uma palavra forte dentro do novo marco, porque ele está combinando regionalização com escala. É o caso dos resíduos, né? Um aterro sanitário que seja o aterro de uma região de 20, 30, 40, 50 cidades, senão ele não será sustentável. Aqui é a mesma ideia, é colocar em licitação contratos que tenham a capital e municípios com menor densidade populacional. É tentar somar cidades com grandes regiões urbanas com cidades que têm vocação rural e juntar essas realidades diferentes para uma licitação única. A lógica, então, tem sido assim. Começou assim, grandes contratos abrangendo regiões. Por exemplo, eu moro no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem 497 cidades, 497 municípios. Destes 497, 312, vou dizer 300, né? 300 entraram no mesmo contrato e foram entregues à mesma empresa privada de uma vez só. Eu tenho, então, 200 operações isoladas, cerca de 200.
300 nas mãos de um só. Então, o problema dos 300 eu resolvi. Agora, desses 200, que eu estou simplificando e trabalhando com o número 500, né, porque são 497, 300 eu coloquei no mesmo contrato, recentemente licitado. 200, agora se esforça o governo estadual para colocar também no mesmo pacote e licitar os 200. Menos provável, talvez impossível. Aí aqui eu tenho um problema, porque para estes 200 vai imperar a fragmentação. Nesse universo de 200, talvez uns 20, 30 municípios, 20 no máximo, seriam autossustentáveis, poderiam colocar na rua a sua licitação sozinhos e os interessados apareceriam. Mas eu tenho, então, outros 150 que não, que dificilmente os privados se interessarão. Aí eu volto ao modelo antigo, cabe ao poder público responder por isso, porque as metas também estão impostas para ele. E aí, realmente, eu vejo problemas. O marco ele não foi pensado para apoiar os que ficaram para trás, porque ele está dizendo que ninguém deve ficar para trás, que todos devem entrar em estruturas regionalizadas. Mas os dilemas da luta política, as dificuldades locais, e isso eu sei que é muito grave no continente africano, na medida em que eu tenho um continente que foi desenhado por terceiros e não respeitando as peculiaridades, as construções e a história local. O Rio Grande do Sul menos, ou melhor, o Brasil menos, mas ele também tem essa diversidade, essas tensões. E realmente, municípios que não entrarem em estruturas coletivas vão ter problemas, eu afirmo, não entregarão as metas no tempo estabelecido pela lei. Não chegarão a 99% de abastecimento de água, não chegarão a 90% de coleta e tratamento de esgoto, não vão aperfeiçoar sua política de drenagem, não vão oferecer um serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nos termos da Lei 12.305 de 2010, que é uma lei de 2010, estamos em 2026 e ainda estamos muito distantes daquela realidade que foi pensada de uma maneira ideal pelo marco específico que existe para o tema dos resíduos sólidos, ainda que ele faça parte também do marco legal de saneamento, porque eu disse lá no início, no Brasil, quando eu falo de saneamento, não é apenas água e esgoto, é água, esgoto, resíduos e drenagem. Doutor Luiz, eu acho que a legislação ela é recente, né? Quanto tempo você acha que precisará ou precisaremos para surtir um efeito real, para a população sentir um efeito real? Eu sei que tem datas, né? Tem as metas, mas na sua opinião, com o andar, né, do que você vê acontecendo atualmente, quanto tempo vai demorar, né? E como que está sendo monitorado os avanços? Nós estamos em 2026, início de 2026. Em 2028, nós temos uma primeira data de referência para contratos de volume, e ali nós já vamos ter uma noção se o foco principal, que é coleta e tratamento de esgoto, se houve uma evolução do 0% de coleta e tratamento que temos em algumas localidades, e se esse zero já virou 40%, já virou 50%, na direção de 2033, que demanda por 90%. Né? Então, a 2028 vai ser um primeiro momento em que nós vamos estar dizendo, olha, maravilha, as coisas estão acontecendo, ou talvez se diga, olha, até evoluiu, está devagar, talvez 2033 seja uma data muito ambiciosa, e eu não duvido, né, que se discuta isso em algum momento, quem sabe tem que ser 2040, que é um pouco uma cultura prática que é própria do Brasil,
penso que também deve ser comum no continente africano, né, de que essas datas elas vão sendo redimensionadas na medida em que a vida prática acontece. Doutor Luiz, agora, aproveitando a sua experiência, né, o seu conhecimento aqui, a gente tem essa meta, né, para 2033, como você disse, mas deixa eu estender essa data, né, para 2050, por exemplo. O que você espera, o que você acha que vai acontecer com o saneamento no Brasil até 2050? Você acha que vai melhorar? Ou você acha que vai ficar estagnado? Ou que momento estamos, né? Eu tenho convicção, comparando com o ponto zero, né, de onde nós saímos a partir do novo marco. Eu tenho a convicção de que haverá uma grande evolução. Tenho convicção. Não tenho convicção que estas metas serão alcançadas em regiões do Brasil que têm problemas graves de escassez hídrica, que têm problemas graves de desigualdade social, né, de miséria, de fome, então, comunidades periféricas, comunidades favelizadas, esses eu não tenho a convicção de que, passado esse tempo todo, vão atingir o nível que é desejado. Porque mesmo quando eu falo em 99% de abastecimento de água, o 1% que não tem é muita gente. São pessoas reais. Mesmo universalizando, eu já estou admitindo que muita gente não vai ter. Quando em coleta e tratamento de esgoto o número é 90%, 10% também é muita gente. E às vezes escolhem que esses 10% sejam justamente as comunidades favelizadas, precarizadas. Então, eu não acredito, porque 2050 é pouco tempo, que países que têm muita desigualdade, a regra geral no continente africano, país que tem muita desigualdade, que é a regra geral no Brasil, países com tanta desigualdade, e os motivos não são apenas por incompetências nossas, né? Todos os países que sofreram com uma colonização predatória, que é o caso do Brasil, que é a experiência do continente africano, depois levam gerações e gerações, vidas e vidas, para conseguir deixar para trás, né, esse período de exploração, de submissão, de sofrimento, para construir não uma história cultural que é riquíssima, a do Brasil e de todos os países do continente africano. A história cultural, os livros, o que nos fez chegar até aqui, as histórias para contar, gerações e gerações. Então, nós temos histórias lindas para contar. O problema é conseguir romper a barreira da desigualdade, da fome, da miséria, a falta de educação, de saúde pública, de saneamento, de emprego, de habitação. Então, essa luta na direção dos direitos humanos, né, ela é difícil, porque a colonização predatória pelas quais todos nós passamos, ela gera essa instabilidade institucional. E a instabilidade institucional e política prejudica, atrasa, dificulta o alcance dos direitos humanos da forma como se pensa. Então, em 2050, eu tenho certeza que estaremos muito melhor, mas eu também sei que, vivendo no país que eu vivo, diante de tão graves desigualdades, ainda pessoas estarão em sofrimento e não terão acesso a essa política pública. Só que estaremos melhores.
E não adianta que a gente se submeta também ao retrato da mediocridade do presente. A gente tem que sempre estar acreditando que o nosso país vai um dia propiciar saúde pública e gratuita de qualidade para todos, educação pública e gratuita de qualidade para todos, e saneamento básico, água, esgoto, resíduos, drenagem, em condições universais e qualificadas para todos. Então, essa luta nunca vai terminar, né? A luta por melhorar a vida das pessoas, bom, essa é a missão do Estado, dos agentes políticos, das pessoas que, enfim, são pessoas que têm no seu coração essa vocação verdadeira, né, de trabalhar para que a vida de todos melhore, né, rompendo a lógica que é muito presente hoje, de uma espécie de ultra-individualismo, e entendendo que o ideal do coletivo ainda deve ser o motor que nos embala, né, para um futuro possível. Para um futuro possível. Então estaremos melhor, mas não estaremos perfeitos, porque nunca estaremos perfeitos. Doutor Luiz, a gente está chegando ao final. Foi uma conversa magnífica, trouxe muita informação, informações riquíssimas. Mas antes da gente terminar, eu gostaria que o doutor Aloysio falasse um pouco quem é o doutor Aloysio. Perfeito. E falasse, né, do livro de Direito de Saneamento e Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana. Qual o doutor é o autor? Então, por favor. Isso, ótimo. Então, eu sou advogado e consultor na área do saneamento básico aqui no Brasil. Trabalho como consultor jurídico na parte de regulação para a Associação Brasileira das Concessionárias. Tenho uma atuação já de muitos anos no setor do saneamento, água, esgoto, resíduos e drenagem. Trabalhei em privatizações, trabalho para empresas privadas e também trabalho para o público. Tenho relação de contrato com municípios que às vezes querem diretamente cuidar sozinhos do abastecimento de água, da coleta e tratamento de esgoto. Como o meu doutorado foi nessa área, eu tenho um livro que está sendo constantemente atualizado, e aqui uma peculiaridade. Esse livro eu não entreguei para nenhuma editora, né? Eu acho que essa segunda edição está em torno de 900 páginas, se eu não estou enganado, né? E eu mesmo resolvi editar o livro, então ele é um livro que eu disponibilizo gratuitamente, enviando para as pessoas, né? Eu tenho cópias físicas, mas acho que, né, quando é muito longe, até pelo custo, eu mando virtualmente. Eu disponibilizo pelo caminho do LinkedIn, né? Quem pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, com o meu nome Aloysio Zimmer. Fazendo contato comigo, eu envio e vou enviar para o Bruno, e o Bruno também, né, poderá fazer isso, se quiser. Eu disponibilizo o livro gratuitamente. Ele é mandado na íntegra, porque a ideia é disseminar o conhecimento. Então, isso que nós conversamos aqui nessa 1 hora, eu resumi em 900 páginas nesta segunda edição do meu livro. Eu imagino que em 3 ou 4 meses eu já terei concluído a terceira edição, porque essa segunda edição é de 2024, nós estamos em 2026, e aconteceu muita coisa né, já que a gente está nessa transição. Então, esse livro, que era de 900 páginas, está em 1.300 páginas. Daqui a 3 ou 4 meses ele vai existir, e ele vai existir com o mesmo formato. Não é um livro que eu vendo no físico, é um livro que eu compartilho gratuitamente no formato integral pelo caminho do digital. Então, repito, é o meu nome que está aí, Aloysio Zimmer. Vão me encontrar no Instagram, vão me encontrar no Facebook, vão me encontrar no LinkedIn. Havendo interesse, eu mando o livro. O Bruno vai ter ele também. Se o contato for com o Bruno pode mandar, porque
enfim, este setor já me deu tanto, é minha atividade profissional, né? Seja trabalhando em modelagens ou acompanhando operações. E esse livro, então, eu fiz ele com muito amor verdadeiro, né? Que está ligado a também muitos anos de magistério nessa área. E ele é um resumo do que eu penso sobre isso, dessas experiências concretas, falando dos regulamentos, como esse processo se deu no Brasil. E para mim é prazeroso, é uma doação verdadeira de enviar gratuitamente a qualquer estudantes, profissionais que tenham interesse de acessar esse material, porque a experiência brasileira serve ao continente africano e as idas e vindas das experiências do continente africano estão aqui sempre também conversando com o Brasil, né? A reestatização em Gana foi muito debatida no Brasil, os pontos positivos e negativos da experiência, né, da Costa do Marfim no abastecimento de água, os problemas do esgoto. Nós conhecemos esse assunto, né, aqui no Brasil, e assim como certamente o que acontece no Brasil, para além do mundo do futebol, também repercute nos outros continentes. Mas até o ponto principal é dizer assim, que experiência linda, né, eu estou tendo de poder, através de ti, Bruno, né, serei eternamente grato, poder conversar, né, com pessoas que são ligadas a uma soma de várias culturas que representam alegria, é a alegria do Brasil, né, o samba brasileiro, a música brasileira, o futebol brasileiro, a história brasileira, a literatura brasileira, ela é negra, ela é africana, ela decorre dessa influência. E por isso, assim, é emocionante poder atingir, seja 1, 2, 3 mil, os que forem, atravessar o Atlântico para uma viagem bonita, que é uma viagem de compartilhamento, que é uma viagem de troca, que é uma viagem de um gesto de alguém que quer esse contato, que quer essa interação, né? Porque é uma forma de deixarmos para trás as histórias ruins do nosso passado, né? Do passado dos colonizadores, no qual eu não tenho qualquer tipo de aderência, né? Porque os alemães, os italianos que vieram para o Brasil, vieram num contexto também de estar fugindo da guerra, chegaram aqui em situação precarizada, claro, não podendo comparar com a condição dos negros escravizados que chegaram no Brasil. Mas, então, o Brasil ele é uma soma de vários povos, mas o que é predominante, o que é hegemônico, o que é mais lindo dentro da história do Brasil é tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade, pelos motivos errados, é claro, de aprender, de conhecer, e a partir da história milenar, né, do continente africano, que é muito anterior a esse viés ocidental de leitura da realidade, mas eu gosto disso, eu estudo isso, e por isso, repito, que legal essa oportunidade de estabelecer essa conversa com vocês, que só o Bruno poderia propiciar. Doutor Aloysio, quero agradecer, mas antes, sobre o seu livro, se me permite, eu vou deixar um link, né? Eu vi que as pessoas conseguem baixar o livro diretamente lá no LinkedIn. Eu vou deixar o link para as pessoas consultarem, ok? Vai estar lá na bio, na descrição do canal. Ótimo. E a pessoa consegue baixar. Eu quero reiterar o agradecimento. Eu tenho certeza que essa conversa vai ecoar muito fortemente nos países de língua portuguesa. Eu quero ter a oportunidade de fazer a tradução para francês, né? Eu acho que foi muito rica essa conversa. Eu sei que foi muito pouco tempo para trazer tanto conhecimento, né? Espero poder trocar mais ideias no futuro, né? E não tenho nem como agradecer
por esse momento tão prazeroso que foi aqui. Doutor Aloysio, muito obrigado e até a próxima. Nasceu uma amizade. Até a próxima, Bruno. Com toda certeza. Muito obrigado. Até.